que é o quê? Não, remedinho ali, né? E pronto. E a gente vê que A como que geração micro-ondas, né, isso Roberta? Ninguém quer pagar o é, preço, só quem enfiar no micro-ondas e receber a comida rapidinho. né? É igual ontem mesmo estava conversando na escola a questão assim de corpo, de vida saudável, né? Não, gente, eu tenho que perder um peso e tal, mas a vontade é o quê? De ir lá, pão, pegar um remédio, tchum, tchum, acabou. Não existe. Tem que passar pelo processo. E assim como o nosso corpo tem que passar pelo processo, a nossa alma também, né? E o nosso espírito. Né? Ninguém assim vai acordar, por exemplo, eu comecei a estudar, então amanhã eu vou ser uma pessoa controladíssima, né? Zen, não vou ter, né? Não, é um Ah, se fosse processo, com né? passe mágica, né, seria maravilhoso. Né? Tudo Então, demanda um assim, como esforço. que, né? Tem que saber por quê. E o porquê. E tem uma pergunta, vou fazer aqui, né? Por que será que são mais entre as mulheres? Quem concorda que são as mulheres são mais ansiosas aí? Com Né? certeza. Esse índice está sendo muito maior entre as mulheres. Por quê, gente? Porque, como a Lívia falou, o que acontece? Deus fez o mundo, ele fez tudo perfeito. Ele fez tudo na ordem certa. Então, independente de religião, se você começar a estudar a Bíblia, pode ler outros livros também, mas pega no básico. Se você começar a estudar ali, você vai ver que Deus fez tudo certo. Então, a mulher, não me leve a mal aí, às vezes as pessoas podem entender que eu estou fazendo uma crítica, mas não é. A Como mulher, ela foi machismo. feita para ser cuidada. Vai chamar, ela é machista. Não, ela foi feita para ser cuidada. Ela foi feita, Sim. o corpo da mulher, ele foi feito já para o quê? Para gerar, né? Para cuidar dos Mais filhos. frágil, né? É mais A gente é mais frágil. frágil. Então, o homem foi feito para ser o quê? O provedor, para dar o amparo. Só que com o passar dos Exatamente. anos, né? O que que acontece na nossa sociedade? Né, as mulheres, não, direitos iguais, direitos iguais. Claro que hoje a gente vive num momento que às vezes assim, não tem como, eu vou ficar só em casa, meu marido vai fazer tudo. Então existe às vezes uma demanda que a gente tem que trabalhar, né? Sim. Só que essa exigência que foi colocada em cima da gente pelas próprias mulheres, muitas, né? Hoje já não é hoje não é questão de querer, hoje é questão de precisar, tem que ir, né? É A necessidade. sociedade Mas impôs, a gente estava quietinha no canto da gente, né? A sociedade impôs, a gente agora vai você ter que tem que ir, fazer, minha filha, né? agora colhe Então, as consequências. o que acontece com a mulher hoje? Eu não vou falar de mim tudo, mas é o que acontece. Você tem que trabalhar em casa, você tem que cuidar da sua casa, que é o nosso papel, de cuidar da casa, cuidar dos filhos, De cuidar do ano, né? marido, né? Assim, esse cuidado vem do feminino, né? A parte feminina. O nosso feminino é de cuidar, de amar, né? De educar. Uhum. É a nossa parte. Só que aí, além dessa parte, a mulher, no geral, assim, a sociedade, o que acontece? Ela pegou a parte do homem também. Hoje a gente vê tantas mulheres que são chefes de família. E às vezes até tem Uhum. um homem em casa. Mas o homem, ou muito se acomodar, pensa assim, essa mulher manda tudo bem, eu vou ficar aqui de boa. E outros, porque pela necessidade, né? Chegou a Pastor luz. Cláudio Duarte, pegando em gancho que você está falando aí, lembrei. Pastor Cláudio Duarte até tem uma mensagem, uma Pode ficar palestra que ele gravado. faz sobre o homem banana e a mulher abacaxi, né? Ela resolve tudo, ela quebra todas as coroas ali, e o cara lá só fica lá, né? Sem querer fazer nada. Inverteu Então, assim, a questão do princípio, inverteu inverteu a os ordem. papéis. Aí o que Inverteu. é? A mulher pegou uma carga muito pesada, Uhum, né? Muito pesada. E uhum. isso, muitas pessoas podem discordar, mas infelizmente, e isso acontece com todas nós. Eu não Infelizmente. estou livre disso, né? Uhum. Eu não estou livre disso. Eu também trabalho fora, cuido da casa, né? Aí, e outra coisa, e muitas pessoas ainda, assim, além das mulheres, tem questões familiares, né? Que pega às vezes problema que nem é de Sim. marido, de filho, e ainda vem um É, sogro de quebra, uma sogra, um pai, uma mãe, um irmão, quer resolver o e, aí, problema de todo mundo, né? e às vezes o dela Mas fica deve sem. pegar Eu tenho uma amiga, ela isso. colocou uns stories dela um dia desse, ela falou isso, ela falou assim, o que que você gosta de fazer? Falando para as mulheres, né? Procure alguma coisa que você goste de fazer, faça, se dá o direito de ter uma coisa prazerosa.
Aí tem hora que a gente pensa, diz, gente, o que é que eu gosto de fazer? Em muitos momentos eu me perguntei, por quê? Porque eu já acordava, já ia para o serviço, chegava em casa, A gente ia não arrumar a para casa, pra ia arrumar... pensar na gente. Chega final de semana, Não você está para. morta, você quer dormir, Uhum, não quer nem conversar com ninguém. Então, infelizmente. E isso vem crescendo muito, né? Vem crescendo muito. Então, assim, verdade. tenho lá, né? Hoje, a questão financeira, ela pesa também, porque muitas mulheres, às vezes, até Com queriam, né? certeza. Eu mesma, se eu pudesse, eu ficaria Né? só na minha casa, cuidando da minha casa. Mas, assim, a questão Uhum, financeira, a gente precisa, muitas mulheres que às vezes são sozinhas, né, não tem um companheiro para criar os filhos e tal. Então, assim, uhum, e isso agravou muito. Só que, uhum. como nós temos estudado, nós estamos estudando, né, existem formas de tratar, né, de você poder levar uma vida leve aí, sem precisar de Sim. tanto sofrimento assim. Eu lembro de uma, algo que eu escutei, né? E eu falei assim, gente, é verdade. A mãe, ela doa a alma dela para cuidar de uma criança, assim, quando ela nasce, né? A gente passa ali 9 meses aprendendo a ser mãe, nos preparando para ser mãe. Quando essa criança nasce, a gente doa a vida da gente para poder cuidar dessa criança. Mas e nesse período, quem é que cuida, né, da nossa vida? Quem é que cuida da nossa alma, né? Então, assim, o homem que, na verdade, deveria proteger a mulher nesse período, né, ser compreensivo, muitas vezes ainda acha ruim. Acha que ela ainda tem que fazer mais, né? Que cuidar da casa, cuidar disso, cuidar daquilo outro. Então, assim, é muito importante a gente mostrar isso, né, para as pessoas, de que essas dores, por exemplo, dessa ansiedade que está vindo agora, pode ser a consequência dessa falta de apoio, né, ao longo da vida. Assim, quando a gente tem essa falta de apoio, né, eu estava até conversando com a Roberta e falou assim, será por quê que as mulheres de hoje, né, tem esses sintomas todos, né, alinhados um ao outro, assim, de dores pelo corpo. Então, a gente criou um grupo gratuito, inclusive, se você quiser participar do grupo, você que está aqui, ainda não participa, você pode clicar no link da nossa bio, né, do Therapy Life, e entrar para o nosso grupo gratuito, que lá a gente leva bastante, assim, Conteúdo conteúdo para as muito bom. pessoas, né, muito importante. Aham. Então, assim, a gente estava vendo que são pessoas que contam as mesmas histórias, assim, são mulheres que têm as mesmas dores e Cansaço. só assim com problemas diferentes, mas as dores são as mesmas. Então eu até abri uma enquete lá no grupo e falei assim, caramba, eu quero entender qual que é a dor das mulheres, né? Eu preciso entender isso para poder trabalhar na raiz do problema, já que a gente está falando que nós somos árvores. A árvore você não cuida dela tirando as folhas, né? Isso aí é só a podagem, né? É, não, tosagem é de animal, né? Podagem mesmo, tá certo. Então, assim, a podagem das folhas ali para poder ela crescer e tal. Mas quando ela já está com uma doença, com fungo na folha, alguma coisa assim, precisa ser tratada a raiz. O problema dela está na raiz, né? Uhum. Então, assim, eu quero entender, eu queria, né, entender, e eu falei com o Roberto, vou entender essa dor, Roberto, vou entender essa dor, porque Qual é a por principal que as dor, pessoas né? estão tão Uhum. desesperadas assim? E eu, gente, eu sou assim, desde pequena, né? Eu gosto de entender profundamente a raiz do problema. Então, tudo eu sou assim, uma espécie de hacker. Não hacker de tecnologia, não. Mas hacker de querer saber o processo, né? Entender o que existe por trás. E graças a Deus é por isso que eu tô aqui, por causa dessa curiosidade de entender tanto por trás das coisas, né? Eu sempre faço muita pergunta para poder tentar entender essas coisas. Então, quando a gente vai por trás, né, das dores dessas mulheres, a falta de proteção
é uma coisa assim que é absurda. As mulheres não sentem-se protegidas, elas não se sentem protegidas. E assim, quando a gente olha por que disso, né? Por que as mulheres não se sentem protegidas? Eu até fiz uma pergunta assim, você preferia um marido que te desse amor, né? Que amasse você e cuidasse de você e suprisse todas as suas necessidades financeiras e tal, só para você ficar cuidando dos seus filhos, da sua casa, deixar tudo impecável e tal? Ou você preferia trabalhar, né, para poder se sustentar? E a maioria das pessoas ali do grupo, elas colocaram assim, eu preferia ter um marido que me desse tudo, né, que eu pudesse somente cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então você vê assim a ânsia dessas mulheres de querer ter uma proteção que traz, né, ter um abrigo ali, ter uma cobertura, né? Tanto que na Bíblia também fala muito sobre cobertura espiritual, né? Porque quando a gente não se sente coberto, que assim, ó, a gente não se sente coberto, a gente se sente desprotegido. E essa desproteção é que causa muitos problemas na nossa vida, né? E aí até depois eu comentei com elas, falei assim, aí algumas, as que falaram assim, que preferiam trabalhar, né? Aí eu falei assim, mas por que você não prefere um marido que te dê tudo, já que ele é rico, ele é milionário, vamos dizer assim, né? Pode te dar do bom e do melhor. Por que então que você prefere trabalhar do que não receber nada disso, né? Não ter essa proteção do seu marido? Aí algumas viraram e falaram assim, porque e se eu perder o meu marido? E se eu perder o meu marido, como que eu fico? Entendeu? De novo a proteção, entendeu? De novo a falta de proteção, que entra pesado em cima dessas coisas, né? Então, assim, ou eu tenho a proteção, ou eu me sinto desprotegida por meu marido, às vezes, não ganhar dinheiro suficiente para poder manter nossa casa, ou meu marido, às vezes, não me dá a atenção que eu gostaria de receber, não dá a atenção que eu gostaria dos meus filhos, né, que eles gostariam de receber, por causa de ter que trabalhar demais, né? Então, tem até uma frase que fala, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, né? E eu reformulo, quem trabalha muito não tem tempo para viver, né? Então, assim, a gente porque não adianta precisa também se trabalhar com o corpo e não trabalhar com a mente, né? Tem pessoas que trabalham só com o corpo. Então não adianta. Você tem que trabalhar com o corpo, mas trabalhar mais com a mente. Uhum. Exatamente. A gente tem uma forma de demandar muito mais, muito menos esforço, né? Uhum. E a gente não explora isso. A gente não explora essa parte. De a gente quer fazer tudo na base da força, na base da gente mesmo. Exemplo disso, né, Roberta? Eu e você. A gente, um é para um lado, a outra para o outro, cada um nos seus projetos individuais. E assim, né, graças a Deus a gente se uniu, né, uma coisa de Deus que aconteceu. E assim, graças a Deus a gente está vendo os frutos, né, que a gente está colhendo nessa caminhada. Então, assim, tem uma coisa. E uma das formas. Uhum. Não é que. Pode falar. Só um gancho aqui que a Alessandra colocou aqui, eu achei bem interessante. Ela falou aqui, nossas mães também tinham essas dores. E acho que hoje tudo é dor e reclamação, ao invés de olhar as coisas boas que a vida nos dá. Então, exatamente. O que acontece? Hoje a gente vive uma sociedade de muito mimimi, né? Muito dodói, é uma geração Nutella, né? Não só os pequenos, não. Nós também, né? Então, assim, a falta de gratidão... A gratidão é um módulo que vai ter num programinha aí, daqui a pouco eu vou falar para vocês. A falta de gratidão é o que nos causa tantas dores, problemas, coisas, que a nossa sociedade hoje está assim, doente, né? Então a gente está falando assim, direcionada para mulheres, mas se a gente for olhar num todo, né? Então, assim, antigamente, se a gente for ver as facilidades sobre as mulheres, igual eu moro em zona rural.
Zona rural antigamente, gente, pode falar quem quiser aqui, pode falar, tá, gente? Antigamente não tinha luz, não tinha estrada, não tinha carro, não tinha como passar uma roupa, né? Porque não tinha energia, chuveiro frio, Hoje não morar tinha na roça é televisão. luxo, né? Nossa, hoje Mas a gente tem antigamente era tudo, necessidade. né? Hoje tem tudo. Então, assim, e a gente vê ainda pessoas reclamando de tudo, né? Igual, por exemplo, um dia desse eu disse, nossa, tá chovendo. Eu falei, graças a Deus, tá chovendo, chuva boa. Aí o outro, mas o barro, não sei o quê, e tal. Depois deu um sol. Mas tá muito calor, mas tá muito calor. Então, assim, eu acho que o Mas que a antes do Alessandra copo que a gente disse deu no grupo, né, Roberta? Que é jeito que você o enxerga o meio copo? copo cheio ou o meio copo vazio. Então, vai muito de como a Exatamente. gente enxerga a vida, né? Muda Então, tudo. essa semana eu estava conversando com uma pessoa que está até no nosso grupo também, e ela falando das dores, né, dos problemas, que eu sei que existe, é isso mesmo. Ninguém está falando que não existe problema na vida, gente. Os problemas estão aí, sempre vão existir, e como existiram Sim. no passado. Mas a forma que a gente vai passar por eles. E eu falei isso com ela, ela falou assim, mas eu estou passando por isso, é situação difícil mesmo. Aí eu falei assim, olha, a única coisa que eu posso te falar nesse momento, agora, que a gente estava conversando, já que a sua situação está tão assim, que você não tem saída, você abriu o olho, você já agradece. Não, eu estou vivo. E Uhum. pelo menos você está vivo. Já é o primeiro passo. Quer dizer, dali em diante, se Deus te deu a vida, Ele vai te dar a possibilidade de vencer, né? Hoje eu ouvi Com uma frase certeza. muito bonita que fala assim, se o mesmo Deus que te deu um sonho, Ele vai te dar a condição de realizar. Então, assim, só pegando o que a Alessandra colocou aqui, sobre a questão da reclamação. E reclamar é o quê? Clamar duas vezes, né, Lívia? Eu Quanto mais a quero gente mais disso, né? reclama, Na física quântica a gente usa isso também, né? vem mais do Quanto mesmo, né? mais E se aquilo, você agradece, aquela vibração, mais aquela vibração vem para mim. Então, assim, é a isso aí. reclamação é uma energia muito negativa, né? É uma Exatamente. baixa frequência. E quando a gente reclama, a gente está. É como se a gente estivesse falando assim, Deus, me dá mais disso. Mais disso. Aí você não. Aí, por exemplo, até costumo brincar quando dou esses exemplos assim, você acorda, mas é algo assim incrível mesmo que acontece. Você acorda, parece que com o pé esquerdo, vamos dizer assim, né? Bate o dedinho no pé, no beirado da cama, aí você vai, vem o xingo na ponta da língua. Você segura e agradece. Daqui a pouco as coisas começam a clarear no seu caminho. Reclama para ver. O dia infernal que você vai ter. É o carro que quebra, é uma pessoa que te fecha, é uma coisa que vem sobre você que você não estava esperando. E é incrível quando você não deixa essa vibração fluir, né? Ir embora e começa a ressignificar com coisas boas na sua vida, as coisas vão de mal a pior durante o dia. Uma tragédia puxa a outra. Acho que quem não teve essa experiência de um dia ruim, né? Começou ruim, vai ruim até o final. Mas por quê? Porque a gente não muda a vibração, a gente continua. Ao invés da gente pegar, começou um problema agora. Aí eu vou lá, escuto uma música, me acalmo, né? Dou graças a Deus por aquilo que aconteceu, tento mudar de alguma forma a minha energia, o meu foco, ver de outra forma as coisas. Mas não, a gente insiste no erro, insiste no problema, insiste na reclamação. É verdade. É necessário a gente falar sobre esses assuntos, porque são coisas que a gente não para poder pensar que existe isso no mundo, né? A gente está ali tão acostumado de ver uma caixinha quadrada e só ficar dentro dessa caixinha que a gente esquece que existe um mundo por trás dessa caixinha que a gente não conhece, né? Verdade. E a gente precisa conhecer para a gente entender o significado da vida, porque senão a gente não entende. A gente não entende, por exemplo, por que a gente fica doente, a gente não entende por que as coisas não dão certo na vida da gente, a gente não entende isso. E a gente depois culpa quê? Culpa a Deus que não tá me amando, culpa a Deus que não resolve os meus problemas, sendo que a gente precisa entender que Deus não resolve todos os problemas, que Ele já resolveu, né? Ele nos deixou o quê? Ele deixou o poder de decisão, chamado livre-arbítrio. Então, assim, tudo que acontece
acontece é porque o ser humano provocou, né? Nós estamos vendo a situação do nosso país atual. Tudo que a gente procura, a gente vai encontrar. Então, assim, quando a gente não assume a responsabilidade dos nossos erros, das nossas consequências, né? Das nossas atitudes, as consequências vêm como atos na nossa vida. Então, por exemplo, se eu não estudo, se eu não tenho tempo para poder limpar os meus pensamentos, né, os meus sentimentos, analisar o que eu estou passando na minha vida, né, fazer uma análise interna sobre onde eu posso melhorar como mãe, como esposa, como filha, né, em que eu posso evoluir, em que eu posso crescer, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Uma frase que mudou a minha vida. Eu vou levar ela pro resto da minha vida. Quer dizer, loucura é você pensar que você vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. É loucura. É loucura. É loucura. Então, assim, ou você faz coisas diferentes para você alcançar resultados diferentes, ou então você vai viver nessa rodinha de hamster. Sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito, com os mesmos problemas, né? E às vezes a gente passa anos e anos com o mesmo problema sem saber por quê. Mas aí eu costumo dizer o seguinte, quando você passa por uma prova, você é professora, e você é reprovada, e você não passa nessa prova, você vai repetir de ano. Fazer de novo. Né? Você vai fazer a mesma coisa de novo. Continua aí, dá andamento aí, Roberto. Então, gente, é isso aí. Então, como a gente falou aqui no início, quem não estava aqui, né? Então, nós estamos nesse trabalho, né? Hoje falando sobre ansiedade, mas cada semana vai ser um tópico diferente. E a gente tem um grupo VIP, né? Um grupo de WhatsApp, onde a gente coloca vários conteúdos. Só que não só o grupo que a gente tem, a gente está com um projeto e vamos abrir hoje nós vamos abrir no sábado as inscrições. Mas hoje você pode entrar no grupo e você tem um desconto super especial. Por quê? Porque vai ser o nosso desafio, né? Diante disso tudo que a gente está estudando, que a gente está aprendendo, né? Causas, então como tratar. Aí nós resolvemos fazer o quê? Vamos juntar e montamos um programa, que é um desafio de 30 dias, para poder ajudar mesmo, né? Porque assim como eu estudei, porque para eu chegar até aqui, claro que isso aqui é o início, né? Minha jornada é muito grande ainda. O que acontece? Eu tive que estudar, já fiz alguns cursos, né? A Lívia também já fez e a gente vai continuar fazendo. Só que a gente fez um compilado aí das coisas bem importantes aí, e nós colocamos num desafio, que vão ser 30 dias, junto com a gente, né? Porque esse grupo que tem hoje, ele é gratuito. Mas aí nós vamos ter um outro grupo, né? Com a gente, a nossa mentoria, e nesses 30 dias vão ter aulas ao vivo, pelo Zoom, tá? São 4 encontros ao vivo. Aí vai ter mais tempo para a gente explicar melhor. Material didático, PDF. Tem muita informação, gente, muita coisa mesmo. E principalmente atividades. A gente vai dar o passo a passo para você poder sair prática, né? Porque porque existem técnicas que a gente pode aplicar na nossa vida, que a gente pode mudar nossa vibração, mudar nossos pensamentos, né? Porque eu costumo sempre falar que tudo começa no nosso pensamento, né? Os pensamentos geram sentimentos, que geram nossas ações e geram os nossos resultados. Então, tudo tem que começar aqui. Então, é mente, corpo, alma, né? Não, mente, alma e espírito. São 3. Nós temos uma trindade dentro de nós, né? E também vendo as nossas 5 áreas, né, Lívia? Que é saúde, espiritual, nosso emocional, nosso profissional, corpo, família, profissional e social. Isso. Por quê? Porque isso tem que estar ligado, né? E tem que ter como que eu falo? Um ajuste, tem que andar um alinhamento. Não adianta, às vezes, eu cuidar do meu corpo, ser fitness, comer tudo do bom, mas o meu espiritual tá para lá. Ou não adianta também, meu espiritual tá super zen, super conectado com Deus, né? Eu ser uma pessoa ali
Mas se eu não cuido das minhas emoções, ou dos meus relacionamentos, né, o social, da minha família, a nossa primeira, eu costumo falar assim, que a primeira igreja é a nossa família, né? Nosso primeiro ali, é quando começa a sociedade, a família. E hoje a gente vê tanto assim, eu vejo muito isso no meu dia a dia. Por que que as crianças estão tão perdidas? Porque não tem limites, porque não tem, as famílias estão perdidas dentro delas, né? E aí é reflexo. Então, quando a gente, igual eu costumo falar assim, gente, quando eu vejo que é menino, só Jesus na causa, aí você vai ver a família dele, né? Menino é bom dizer menino ou menina, né? Então, por quê? Porque reflete. E isso acontece muito, muito, gente. Às vezes também tem famílias que parece que tá tudo perfeito, mas existem problemas internos, né? Muitas mulheres. Quando eu comecei a falar sobre isso, por quê? Porque eu conheço muitas, muitas mulheres, até assim, religiosas mesmo, cristãs, que vão à igreja, e muito o quê? Depressivas, ansiosas. Por quê? Porque aparentemente está tudo maravilhoso, mas por dentro, como que tá? Né? Então, esse interior do copo, né? Oi? Jesus sempre dizia sobre o interior do copo, limpa primeiro o interior do copo, depois limpar o exterior. Né? E às vezes tem muitas vergonha vezes de falar. Tá o contrário. Eu sou por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Exatamente. Então não adianta. E essa mudança ela tem que vir de dentro. Não adianta às vezes a gente ficar toda perequetada, cheia das coisas, e um coração amargurado, cheio de rancor, né, sem perdoar, inveja, ódio, mágoa, reclamação, ingratidão, né? Então, e isso, vitimismo. Então são coisas que nesse desafio vai ser passo a passo, são 30 dias com acompanhamento, com aula, com áudio, com PDF, com tudo de bom aí. E também, assim, aí quem quiser participar, hoje você já pode entrar no grupo, nosso grupo, o link está na bio, já entra lá, que amanhã a gente já vai colocar o link lá para inscrição. A inscrição não vai ficar muito tempo não, tá, gente? Porque, assim, as pessoas lá do grupo já estão esperando, né? Já tem gente esperando, só que a gente não fazer uma live primeiro, colocar para o público, para todo mundo, né? Quem quiser participar. E quem tiver no grupo, depois isso que vai ficar gravado, vocês podem olhar. Quem tiver no grupo vai ter, por ser nosso lançamento, né? Nosso primeiro desafio aí, já vai ter R$100 de desconto. Nosso projeto. Então, vai ter R$100 de desconto. Então, entra no grupo para você ter mais 50%. Mais 50%. Então, mas aí esse desconto é para quem está lá no grupo, tá, gente? Então, vocês entram lá. Nem uma sessão de terapia esse preço, gente. Nem uma sessão de terapia esse preço. Vocês vão ter 30 dias de mentoria minha e da Roberta por menos de 50%, por mais de 50% de desconto. Não, só o desconto, Quer dizer, vai ser menos que vocês estão pensando aí, tá? É um precinho. A gente fala o preço hoje já de uma vez, Lívia? Ou deixa para falar amanhã? Não, deixa para falar amanhã. Não dá suspense. Então, mas aí vocês ficam sabendo que se você estiver lá no grupo, você já vai ter R$100 de desconto de cara, assim, ó. Quer dizer, já está no lucro, né? Então, e outra coisa, no grupo tem muito conteúdo bacana. Tem gente que já está assim, já tem depoimento, já tem pessoas que já estão falando, né? Que já está vendo, assim, as coisas acontecerem, se identificando, né? O que a gente está falando. Então, tem isso. Tem até um depoimento que a gente estava escutando sobre a água, né? A menina falou assim, eu fui na casa dela, aí ela falou assim, Lívia, eu vou levar essa dica para minha vida, porque assim, ó, eu pego meu copo de água, já tomo, depois daqui a pouco eu vou lá e pego mais 2 copos de água e tomo, depois pego mais 1 copo de água e tomo. Tem sido divertido. Uhum. É tudo, gente. É saúde mental. E eu tô aqui tomando água o tempo todo, eu tô igual um camelo. Hoje eu tô assim, daqui a pouco você pega a minha orelha e puxa. Uhum.
A garrafinha está ali, não está aqui perto. A gente tem que andar sempre com a garrafinha perto, nossa garrafinha ser nossa amiga, né? O dia todo. Então, gente, e o nosso projeto vai ser Desafio Transforme-se VMM. O que é VMM? É a verdadeira Mulher Maravilha que existe dentro de você, né?